Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de anatomia no exame de tomografia computadorizada. Se por um acaso você tem alguma dificuldade de interpretar a tomografia, se você tem dificuldade de ver a anatomia tomográfica, hoje esse vídeo é para você. Então fica aqui com a gente. Apresentar, né, Carol? Meu nome é Marina. Meu nome é Carolina Drummond. Nós somos cirurgiãs dentistas, especialistas e mestres na área de radiologia odontológica e imaginologia, e a gente quer ajudar você a interpretar melhor o exame de tomografia computadorizada, analisar as estruturas anatômicas, para ter maior segurança nos seus planejamentos de tratamento, né? E também ter um pouco mais de autonomia na hora de analisar o exame tomográfico. Então vem com a gente que essa série de vídeos é para você. Então vamos embora. Bora! A gente vai começar já mostrando o exame, gente. Então já manda o aviãozinho para ninguém perder nada. Exatamente. Só imagens hiperdensas e hipodensas. Vamos embora. Exatamente. Bom, Prontinho. pessoal, para saber, né, e para entender anatomia tomográfica, principalmente nós temos que saber conceitos, né, de anatomia básica, identificar as estruturas básicas, né, que nós temos aí, tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, para começar a avaliar um exame de tomografia computadorizada, é bem simples, tá? Para identificar as estruturas anatômicas. Existem duas referências que nós utilizamos, que é o corte axial e a vista panorâmica. Então, aqui, ó, eu tenho o corte axial, onde eu consigo, tá, gerar a minha vista panorâmica, que seria essa vista aqui, e através dela, na vista panorâmica, tem a sequência de cortes parassagitais, que vai do 0 até o corte identificado no final, né, como referência. Então, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para você identificar a região que você está, né, que você quer avaliar, basta você ir na vista panorâmica, identificar, né, o corte, e na região dos cortes parassagitais, identificar a região de interesse. Então, por exemplo, o corte 10, ele coincide com o meu corte 10, que está gerado no corte panorâmico. Uma outra dica para identificar as estruturas anatômicas seria avaliar na tomografia a estrutura que tem um V. Quando significa o V, tá? Ou então B, o V significa vestibular e o V significa bucal, tá? Então, o V, aqui eu estou identificando que é a tábua óssea vestibular. E aqui eu consigo identificar que o oposto da tábua óssea vestibular é a tábua óssea lingual ou palatina. Aqui, como é o exame de mandíbula, eu vejo a tábua óssea vestibular e eu vejo a tábua óssea lingual. A tábua óssea, ela tem corticais, tá? Então, eu tenho a tábua óssea vestibular com a cortical externa, que seria essa cortical, né, obviamente, que está mais exteriorizada, e eu tenho a cortical interna, tá? Que está mais próximo ali do osso medular. Com relação a uma outra estrutura que a gente tem na mandíbula, extremamente importante, seria o canal mandibular. E o canal mandibular, ele é uma estrutura hipodensa, tá? Ele é uma estrutura hipodensa, e o contorno dele, né, as suas corticais, tem a imagem hiperdensa. Então, a cortical, vou aumentar esse corte aqui. Aqui eu consigo identificar o canal mandibular, que é arredondado, com uma área hipodensa no seu interior, e a cortical externa do canal como uma área hiperdensa. Então, isso a gente consegue identificar na tomografia computadorizada, e nós temos que saber o trajeto, né, do canal mandibular. O canal mandibular, ele começa por lingual, tá? O forame mandibular, e depois ele vai centralizando, né, no rebordo alveolar, e logo depois ele tem a saída para a região do forame, o vestibular. Então, quando você sabe o trajeto do canal mandibular, que ele começa por lingual, centraliza e depois vai para vestibular, a gente consegue na tomografia identificar ali aonde o canal mandibular está localizado. Então, relembrar aí do trajeto, tá, do canal mandibular, que a gente consegue fazer a identificação dele no exame de tomografia computadorizada. E esse exame aqui, Carol, ele é bem interessante
pelo seguinte, ele tem uma variação anatômica, e eu consigo visualizar isso nos cortes parassagitais. Então, aqui eu tenho o forame mentoniano, tá? Que é essa saída aqui, ó, quando forma uma descontinuidade da tábua óssea vestibular na região dos pré-molares, principalmente abaixo ali do segundo pré-molar, eu vejo essa região. E aí, olha o que acontece com esse canal, tá? Ele vai para anterior. E aí, quando eu acompanho no corte mais à frente, eu consigo visualizar, ó, que tem um forame acessório, tá? Então, eu tenho uma bifurcação aí, um forame acessório na região mais anteriorizada e um pouco mais superiorizada em relação ao forame principal. Então, algumas dicas aí para a gente visualizar algumas estruturas básicas. Tábua óssea vestibular é bem simples, porque no exame tomográfico vem identificado, tá, como um V de vestibular, e pela anatomia também da tábua óssea, a gente consegue identificar qual que é a região lingual, porque nós temos na região lingual uma concavidade, ó, muito mais acentuada, que seria essa região aqui, do que a vestibular. Essa concavidade aqui, a gente consegue identificar que é a tábua óssea lingual por conta da fóvea submandibular, que aloja a nossa glândula submandibular. Então, a gente tem essa concavidade aí na região. Então, a gente consegue identificar tábua óssea vestibular e tábua óssea lingual através dessas dicas aí. Então, quem não sabe a anatomia, né, básica, né, Carol? Quem não identifica as estruturas, não sabe um pouco de anatomia, relembrar a anatomia lá do primeiro período, com certeza vai ter dificuldade aí na avaliação da tomografia computadorizada. Gente, aproveitando, né, tudo que eu e Marina já falamos na época, vocês estão vendo o longo eixo do dente, pessoal? Olha só que interessante. Se você parar para ver, olha só, aqui a gente tem o trabeculado, a região óssea, né, do meu paciente, o canal mandibular, igual a Marina falou, é uma área hipodensa com ao redor, né, delimitando ele as corticais ósseas. Então a gente tem a cortical superior, inferior, lingual e vestibular. Isso também é uma forma da gente fazer a análise da anatomia, né? E aqui, olha que interessante, se você vê o posicionamento do dente, tá, em seu longo eixo, tá, a gente vê a inclinação que seria o ideal nessa região do exame. Se por um acaso esse dente fosse extraído e fosse colocar um implante no lugar, por exemplo, tá? Então aqui, olha como é a inclinação, tá, que seria realizada caso esse dente for extraído para colocar um implante, por exemplo. Diga, meu bem. Isso daí, Carol, a gente lembra um pouquinho da anatomia do posicionamento dos dentes, né? Os dentes anteriores mais inclinados, os dentes posteriores, eles são dentes que estão mais no sentido vertical, né? Eles estão mais verticalizados. Então, o que acontece? A gente faz a mensuração de acordo com o posicionamento do dente. Então, nos dentes anteriores, a gente não vai fazer uma medida, né, vertical, a gente vai seguir ali um pouco mais inclinada. Já na posterior, igual a Carol mostrou aí, a gente tem uma medida mais reta, né, no sentido aí vertical. Isso. E tem outro protocolo de exame que eu tenho visto bastante, né, em especial para os implantes imediatos, né, após extração. Então, vamos supor, aqui a gente tem o ápice do dente, né, e aqui, ó, a gente tem esse espaço ósseo para poder fazer o travamento do implante. Então, tem muitos implantodontistas que, vamos supor, o dente está condenado, vai extrair esse dente, e aí eles estão solicitando agora, né, a gente vê esse protocolo de, além de fazer essa medida aqui, ó, que foi o corte 12 que a gente mostrou, também estão pedindo esse tipo de medida, né, a gente vê que está sendo bastante solicitado. Ah, Carol, mas não é todo mundo que pede? Olha, não é. Então, mais uma vez, se por um acaso você tiver o interesse aí, implantodontista, de fazer o implante imediato e gostar desse tipo de medida,
coloque na solicitação do seu exame. Outra questão, aproveitando que a gente está falando disso, gente, olha a diferença do trabeculado ósseo na região aqui, olha. Aqui as trabéculas estão menos condensadas e aqui estão mais condensadas, né? Elas estão mais espessas. Se a gente vir aqui no corte 20, olha a diferença, a gente vê o quanto que está mais espesso, né? Mais denso. Então, isso vai fazer diferença também. E isso faz parte da anatomia também. Então, a gente tem que analisar o nosso paciente como um todo. E eu e a Marina, a gente discute muito, né? Que é o seguinte, tem gente que fala assim, não, mostra só o que é importante. Eu só quero saber o que é importante. Gente, então deixa eu contar um segredo para vocês. Tudo é importante, tá? Cada detalhe é importante, tá? Olha, gente, aqui a gente tem uma panorâmica. É interessante a gente saber a espessura da panorâmica. Tem algumas com a espessura de corte de 10 milímetros, outras de 20, outras de 3. Tudo depende muito do que vai ser realizado no paciente, da solicitação do exame, tá? E aí, pessoal, para identificar, né, as principais estruturas na região da mandíbula, a gente tem que identificar o corte que está sendo avaliado e qual estrutura que está ali naquela região. Então, pensando na região posterior da mandíbula, a gente tem algumas estruturas, né, igual o canal mandibular, a região da fóvea submandibular, o fóssil submandibular. A gente tem a abertura do canal mandibular, que está localizada por lingual. A gente tem o forame mandibular, que ele tem a saída por vestibular. E, além disso, nós temos que identificar também as estruturas na região anterior, tá? Quando vai fazer uma avaliação completa da mandíbula. Na região anterior da mandíbula, o que a gente deve ficar atento? Principalmente com relação à região mentoniana ali e a extensão do canal mandibular, tá? Então, aqui, ó, nesse exame, o que acontece? O canal mandibular, ele tem uma saída, né, principal. Aqui, nesse corte, eu mostrei para vocês que tem uma variação, porque além da saída principal do forame, tem um forame acessório, né, nesse exame. Então, você vai acompanhando todo o trajeto do canal e observa a saída do forame. Então, pode ter que ter um forame acessório aí na região. Normalmente, ele fica acima, tá? E um pouco mais anteriorizado em relação ao forame principal. E a outra estrutura que a gente vai acompanhando também, tá? O trajeto do canal, seria a região da extensão anterior do canal mandibular. Então, observe aqui no corte, né, que eu tenho a região do forame acessório. Quando eu vou acompanhando, eu consigo identificar que tem uma imagem, tá? Também no mesmo formato do canal mandibular, que é uma área hipodensa, corticalizada por uma área hiperdensa, que seria a extensão anterior do canal mandibular. Então, identificar as tábuas ósseas, identificar o osso medular, como que esse osso medular está, né? Se está com aumento ou diminuição dos espaços entre as trabéculas ósseas, caracterizando um osso de baixa densidade ou um osso de alta densidade, e avaliar as estruturas anatômicas mais importantes aí da região. Não realizar a mensuração, por exemplo, né? Nesse corte aqui, ó, 44, a minha mensuração ela não vai até a base da mandíbula, tá? Até a região do forame mentoniano. Por quê? Aqui eu tenho o forame acessório, tá? Nessa região. Então, eu tenho a extensão anterior, tá? Do canal mandibular. E eu vou com a minha mensuração até o limite ali da extensão anterior, sem ultrapassar, ó, essa região, porque senão eu vou estar comprometendo a região da extensão anterior do canal mandibular. Então, mostrando para vocês como identificar e quais as principais, né, estruturas aí que a gente deve ficar atento quando for avaliar um exame de tomografia computadorizada. E aí, Carol, os profissionais, eles têm muita dificuldade, né, de identificar essas estruturas anatômicas. Às vezes, por um simples fato, não sabe olhar o template, né, não sabe avaliar que tem a vista panorâmica. Sempre vai ter, em todo o template, vai ter uma vista panorâmica para você identificar aonde você está, para facilitar a sua leitura do exame. Vai ter uma vista axial também, que acompanha os mesmos cortes da vista panorâmica, e normalmente a gente tem um padrão aí de enviar os cortes para sagitais, dependendo da solicitação do exame.
tá? Então, basicamente é isso, para você saber, né, identificar aí em qual região que você está do template. Deu para o pessoal aí entender um pouquinho sobre algumas estruturas que a gente consegue enxergar tanto na maxila quanto na mandíbula. Aí a Carol percorrendo a região dos seios paranasais, que a gente também consegue avaliar nos exames. Quando tem um FOV grande, a gente consegue ele percorrer a região do seio maxilar, seio esfenoidal, que está mais posteriorizado, Seio frontal e as células etimoidais. Então, assim, é interessante do cirurgião dentista identificar essas estruturas rodando o exame, já que é um exame dinâmico, né? Ele ter aí um viewer instalado no computador dele ou solicitar isso na clínica para ele conseguir rodar o exame, percorrer e identificar as principais estruturas. Né? Pelo menos as básicas aí nós temos, né? Na região da mandíbula e na região da maxila. E a dica de como identificar a anatomia no exame tomográfico seria analisando os templates, né? Também igual aquele início que eu falei para vocês, que seria através dos cortes, identificando as siglas também, tá? Então, normalmente o que vem no laudo, aí a gente deixa o link do Radiante. Mas o interessante é quando você vai fazer o template, você colocar siglas, né, nesses templates e colocar essas siglas no laudo. Então, o V normalmente é de vestibular, o L, quando a gente coloca de lingual, o B de bucal. Então, são essas dicas que você consegue se localizar ali, né, dentro do template para saber em qual face, em qual região que você está. Sim, com certeza. Lembrando que essas siglas, elas não são padrões, né? Então, assim, cada local, cada radiologista tem as suas próprias siglas, né? Mas, se por um acaso você tiver alguma dúvida, basta conversar e perguntar para o radiologista que fez o exame, né? Bom, gente, a anatomia, no início, quem ainda tiver dúvidas de anatomia básica, desenhe, façam esquemas, tá? Revejam a matéria, porque, assim, se não souber a anatomia básica, né, e não souber também a anatomia na radiografia, que é o exame bidimensional, fica um pouco mais complicado de ver as estruturas na tomografia, tá? Então, isso é uma dica de hoje para vocês. Quem ainda não viu, né, ou tem alguma dificuldade ainda com anatomia, façam esse exercício de fazer um esquema com legenda, desenha. Não precisa ter vergonha de desenhar, gente, mesmo que saia uma pipoca, tá? Desenhem, beleza? E aí, ter o software, né, ou o viewer instalado também para poder treinar a isso. Aí vocês têm gratuitamente, vocês têm acesso a isso. Então, não é complicado, é mais a prática mesmo. Cada estrutura, a gente vai ter uma visão diferente, tá? Dependendo do corte que está sendo avaliado. E um corte vai complementando o outro. Então, um corte axial, eu não vou ver o forame, o canal incisivo, o ducto nasopalatino, né, igual a Carol mostrou, com aquele trajeto bonito. Eu vou ver mais uma imagem arredondada, porque, obviamente, eu estou fazendo um corte no sentido superior e inferior, então eu vou ter uma outra visão. No corte coronal, se a gente visualizar essa mesma região aí que a Carol mostrou, que é a região do canal incisivo, a gente vai ter um canal, às vezes, um pouco até mais largo, né? Porque vai ter uma visão antero-posterior. Então, a gente vai conseguir ver o trajeto, né? Mas vai conseguir identificar a mesial e a distal, né? Dessa região. Então, um corte vai complementando o outro. Uma dica básica, assim, seria o corte axial, eu tenho uma visão mesial e distal. Um corte coronal, eu também consigo ter uma visão mesial e distal também, só que no sentido antero-posterior. E no corte axial, eu tenho uma visão ali no vestibular, lingual ou palatino, eu consigo ver essas outras faces. Então, um corte, ele vai complementando a visão do outro aí, por isso que a gente tem essa imagem da estrutura em 3 dimensões. Isso aí. Então, beijo para todo mundo. Beijo. Boa noite. Qualquer dúvida, pode enviar para a gente via direct. Se gostou do vídeo, dá seu like. Aproveite, compartilha com seus amigos, tá?
Sigam as páginas, a gente tem a página no Instagram, no YouTube, tá? E um grande abraço, bom quintou para vocês. Beijo, Amandinha. Beijo, Carol. Beijo, pessoal. Com Deus.